E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar instalando a roseta no tampo. A primeira atividade para a gente fazer isso é fazer o furo central da boca do tampo. Esse furo central vai ser usado como o pivô da ferramenta que a gente tem para cavar com a tupia o furo, o rebaixo, né, da roseta. Então tudo começa com esse furo para a gente poder botar aí um pino que vai ser o pivô da jig da tupia. Como vocês viram, essa ferramenta é bem simples, é só uma placa de acrílico que é acoplada à base da tupia, da Makita, e ela tem vários furos já predeterminados que você vai usar para cavar as diversas bocas e rebaixos de roseta que você tem nos instrumentos que você produz. Eu tenho vários furos ali e cada um funciona para um modelo de instrumento, um modelo de roseta. E está tudo marcado na base, escrito qual furo que você usa para qual coisa. Um detalhe importante, eu sempre uso uma fresa exclusiva para cavar esse buraco da roseta, porque eu quero que ela esteja sempre muito afiada, né? Não uso ela para mexer para qualquer outra coisa, só para roseta. E esse rebaixo da roseta, geralmente, assim como o tampo tem em torno de 2,5 milímetros de profundidade, esse cavado da roseta, geralmente a gente faz assim até em torno de 1,8 milímetros de rebaixo no tampo de 2,5, deixando aí só uns 7 décimos de milímetro de tampo abaixo do lugar onde a roseta vai ser instalada,
Parece pouco, mas é muito importante que ele tenha uma profundidade, porque é, é, se você deixar a roseta muito fininha, eventualmente com o tempo e com a secura, ela provavelmente vai deslaminar, e acontece quando a roseta fica muito fina. Ela deslamina e aí solta, e você vai ter um problema bem sério num instrumento já terminado, né? Então a gente tem que cavar a roseta mais profunda possível, sem comprometer, obviamente, a integridade do tampo. É isso aí. O processo é feito em pelo menos duas cavadas. A minha fresa, por exemplo, ela cava, se eu não me engano, meia polegada de largura. E a gente faz um cavado inicial com mais ou menos 1 milímetro de profundidade e meia polegada de largura, né, que é o que a fresa cava, e depois a gente muda de furo e cava o próximo com esse mesmo 1 milímetro de profundidade, cava o próximo buraco. Vocês veem que a roseta ela é maior do que meia polegada. Na verdade, a minha roseta tem 24 milímetros de largura, essa roseta que eu uso. Então eu preciso de fazer duas cavadas com a fresa para poder chegar à largura desejada. Então a gente cava primeiro 1 milímetro de profundidade e depois a gente cava mais um pouco, porque se você fazendo de duas vezes, o furo realmente fica bem mais limpo do que se você fizer de uma vez só. Apesar de ser possível fazer de uma vez só, porque a fresa estaria removendo só em torno de 1,8 milímetros de madeira, que é bastante possível de fazer. Mas é muito melhor fazer em duas vezes, porque você consegue uma limpeza muito maior e uma precisão muito maior no rebate da roseta. É isso aí. E é o que eu estou fazendo agora. Estou usando inclusive umas folhas de laminado para me dar a profundidade que eu quero no cavado da roseta. Um outro detalhe interessante também é que vocês viram que eu marquei várias linhas no tampo, e tem duas linhas que inclinadas que que determinam o final do cavado da tupia, porque fica bem mais fácil depois, na hora de instalar a roseta, você ter uma parte sólida ali. Tem gente que cava tudo, o círculo inteiro, né? Mas eu nunca gostei de fazer isso. Eu gosto de ter madeira íntegra embaixo da escala. Então assim eu cavo só até a roseta entrar para debaixo da escala, até ela desaparecer embaixo da escala, e é aí que a gente para. Então a gente cava até ali. A fresa da tupia, obviamente, ela deixa um cavado meio circular, né? Como vocês podem ver aí. E a gente vai com o formão depois e limpa e deixa tudo aparadinho e reto, coincidindo com a linha que foi traçada, para poder depois a gente já entrar com a instalação dos anéis
de laminados coloridos, né, que vão formar o padrão da roseta. Bom, agora que a gente terminou de fazer a limpeza com o formão das linhas ali, deixou tudo já aparadinho, a gente já pode aparar os anéis que vão compor o padrão da roseta. E a gente apara eles de modo que ele entre bem apertadinho no lugar que ele vai ocupar. Porque isso facilita muito depois na hora da colagem. Se você usar a própria a elasticidade, né, do anel de laminado para forçar ele no lugar, como vocês podem ver. Quando você apara certinho, ele entra bem acochado aí no lugar e fica uma instalação bem precisa, ou seja, sem espaço entre um anel e outro, como vocês vão ver. E uma outra coisa interessante é que nessa roseta específica a gente vai usar cola quente, cola de couro, para poder colar a roseta no lugar. Eu não costumo fazer isso, geralmente eu uso Titebond, mas nesse violão a gente está experimentando com a cola de couro em vários lugares, principalmente quando a gente for colocar a estrutura do tampo do violão, que vai se beneficiar muito com a rigidez da cola de couro. Ela fica muito cristalina quando ela seca, e eu sinto que isso dá uma qualidade a mais na sonoridade do tampo do violão, a cola de couro. Quem já mexeu com esse tipo de cola sabe que a cola de couro ela seca muito mais rígida, muito mais cristalina. A Titebond e as colas de base de polivinila, né, PVA, geralmente são colas que têm uma textura mais emborrachada. Então a gente está experimentando nesse violão várias coisas com a cola quente, e vamos ver o resultado final da qualidade, né? Grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Aqui, ó, uma faquinha. Não precisa dessa outra pra fazer direito, não, pra fechar. Olha o meu aqui, ó. Não tá até o final aqui. Tem que tirar ele, vem e pôr ele aqui. Assim. Got it.
mexida. Beleza. Vou botar uma linha aqui.